Meu nome é Luiz Malavolta, sou jornalista desde 1972. Comecei a minha atividade profissional de jornalista no interior de São Paulo, em Bauru. Fiz a maior parte da minha carreira em São Paulo, trabalhando nos grandes meios de comunicação, tanto no impresso quanto na mídia eletrônica. Trabalhei na Globo, na Record, no SBT, trabalhei no Jornal Globo, trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei em outros lugares também. Atualmente trabalho numa atividade muito diferente, desempenhada por jornalistas, que é a atividade de jornalismo corporativo. O que eu tenho visto, quando eu comecei a trabalhar, para você ter uma ideia, não existia nem o sistema de DDD no país. Para fazer uma ligação telefônica, você precisava da ajuda de uma telefonista, tinha que fazer uma previsão de horário, de chamada, de qual horário que você poderia chamar, custava muito cara a ligação e havia uma grande dificuldade de conseguir fazer essa comunicação. Nessa época, o meio de comunicação mais moderno ainda era a televisão, e a televisão que chegava para o interior do Brasil, as primeiras experiências já com transmissão via Embratel, que se chamava, né, via satélite, e ainda as imagens estavam começando a ser colorizadas, a maior parte ainda da programação da televisão era preto e branco. Nessa época, quando eu comecei a trabalhar, eu acabei trabalhando com alguns jornalistas muito importantes, que eram pioneiros da imprensa, tanto no interior quanto em São Paulo, jornalistas de renome, e que me davam dicas para falar sobre jornalismo, para aprender a técnica do jornalismo, né? Era uma profissão que deveria ser desempenhada por pessoas que tivessem um embasamento intelectual bastante arrojado, né? Tinha que ter conhecimentos, não só da gramática, da língua portuguesa, enfim, mas também ter um conhecimento vasto em disciplinas como sociologia, política, economia, e trabalhar e fazer qualquer tipo de reportagem. Eu me lembro nessa época que um famoso jornalista lá, já falecido, ele me deu um livro, eu não me recordo agora o autor, em que se falava que na hoje extinta União Soviética, o grande medo dos donos do poder era em relação ao equipamento de fotocópia, o Xerox, né? Que havia um controle estatal muito forte, porque o Xerox representava uma grande ameaça ao controle de informação. Uma situação muito diferente do que você tem hoje, que é muito difícil controlar a informação. E nesse contexto todo, está havendo uma mudança de linguagem, de postura até, do profissional de imprensa, uma crise muito grande, está afetando todos os meios de comunicação, televisão, rádio, jornal, revista. Há uma grande demissão de profissionais. Eu vi um levantamento feito por uma publicação dirigida chamada Jornalista e Companhia, diz que no período de um ano, mais de 5 mil profissionais perderam emprego de jornalista no Brasil. E nesse contexto todo, está havendo a proliferação de um negócio que parece jornalismo, mas não é jornalismo, que é feito por pessoas que têm um telefone, que têm uma câmera, filmadora, que possa filmar ou que possa fotografar e que consegue pegar alguns flagrantes. Eu acho isso muito interessante, muito importante do ponto de vista de você ter flagrantes que no passado eram mais difíceis de você conseguir captar. Mas tem que separar uma coisa do outra, porque aquilo que é feito na captação de um flagrante, de uma imagem única, de um fato extraordinário, pode ser algo de interesse jornalístico, sem dúvida alguma, mas aquilo por si só não é jornalismo. E o que está acontecendo é uma transmutação do jornalismo com algo reflexivo, em que você possa estabelecer ideias, contextos sobre determinados temas, para ser meramente uma coisa de flagrante, de você ter uma imagem que se qualifica como sensacional, exclusiva, e transforma aquilo num objeto jornalístico. Eu, por exemplo, tenho uma experiência com relação a esse tipo de prática, porque trabalhei em televisão durante muitos anos, e em televisão a gente ia atrás de imagens que fossem representativas de determinado tema. E aí o que acontecia, por exemplo, no caso da favela naval, eu obtive aquelas imagens da favela naval, que aquilo hoje não precisaria ser oferecido por uma rede de televisão.
qualquer pessoa poderia publicar aquelas imagens na internet, no YouTube ou em outros canais, no Facebook, divulgar essas imagens, que por si só já eram escandalosas, mas só elas não representavam um trabalho jornalístico de fôlego, né? Tanto que, quando eu obtive a imagem, a primeira tarefa, posteriormente a isso, foi ficar alguns dias com uma equipe que trabalhava junto comigo, na TV Globo, em que a gente apurou as circunstâncias daquela gravação, como elas foram gravadas, quem eram aquelas pessoas que apareciam nas imagens, por que aqueles policiais do episódio Favela Naval estavam naquele momento ali naquela favela, fazendo atos de violência contra cidadãos, e porque uma pessoa, né, fez questão de gravar aquelas imagens, e aquilo não era uma coisa feita de um flagrante, mas era algo preparado, e que redundou depois num escândalo sem precedentes, porque se mostrou a todo mundo, né, houve uma repercussão internacional, de que aquele material era uma denúncia muito grave e que envolvia um aparato estatal que estava agindo como se estivesse ainda no período da ditadura militar. Bom, então, para concluir o meu pensamento, eu digo o seguinte: a tecnologia está facilitando a gente ter acesso a informações. Necessariamente, essas informações não são todas de relevância. Você tem muita coisa que não tem a menor relevância, que acaba tendo espaço na mídia e que se transforma em fatos de importância volúvel, que acabam em pouco tempo, em alguns dias ou algumas horas. Então, tem que separar o que é o jornalismo do resto que é feito aí. E se estabelecer um novo patamar nesses novos meios de comunicação eletrônicos, da internet, enfim, do que é o jornalismo que a gente precisa. No meu entendimento, o jornalismo tem que ser algo revolucionário do ponto de vista de mudar o status quo de determinado grupo político, determinado grupo econômico, da situação social de uma população, e antecipar problemas que podem afetar determinadas comunidades. Temos hoje no Brasil exemplos os mais variados de como a omissão da imprensa tem servido para que haja crimes de corrupção, crimes de violência contra a sociedade, o esparramento aí do tráfico de drogas. Hoje o tráfico está por todo o país, porque são pautas que muitas vezes não são adequadamente abordadas no sentido jornalístico, da palavra, do significado da palavra, o que é jornalismo.